Olá a todos novamente, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Brasil Atual, Relações Internacionais na Era Bolsonaro e na Revolução 4.0, do CERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Bem, nessa aula nós chegamos ao epicentro do curso, que é justamente a aula, o tema Lula, gestão Lula ou era Lula versus era Bolsonaro. Nós queremos explicar que nesse tema, ao longo desse tema, o que nós vamos fazer é estudar e analisar a evolução da gestão Lula em face às relações internacionais. Ou seja, nós não vamos entrar em posições partidárias, na defesa de um partido, na defesa de uma ideologia ou na defesa de uma ação de governo, e sim analisar a evolução da mesma. Também nós não vamos fazer uma comparação no estricto senso estatística, porque o governo Lula foram 2 mandatos, 8 anos, e o governo Bolsonaro acaba de começar, ele está no primeiro ano de governo. Lógico que nós levaremos em consideração algumas coisas, como por exemplo o fato do primeiro ano, o ano de governo, ele ser de grande importância ao decorrer do próprio mandato, pelo fato de que nele se estabelecem as estratégias de governo, o orçamento, o plano plurianual, que é o plano, o orçamento através do qual a União faz a sua divisão de recursos ao longo dos 4 anos de mandatos, e aí você pode ver quais são as áreas que são prioridade da gestão, onde vai estar atuando a gestão. Lógico que isso pode mudar ao longo desses 4 anos, mas porém isso acaba dando uma orientação do governo. Também a gente pode olhar sobre alguns eventos que aconteceram, como por exemplo a primeira participação do Lula no Fórum de Davos, a primeira participação de Bolsonaro, ou seja, comparações na medida de que sejam possíveis, mas não comparar 2 mandatos de um presidente com o mandato de um presidente que acaba de começar. Também a gente não pode fazer comparações em relação ao princípio da gestão do governo Lula com o princípio da gestão do governo Bolsonaro, porque isso seria ignorar a transição de governo. No caso do governo Lula fica mais fácil porque ele veio depois de 2 mandatos do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. No caso de Bolsonaro, embora existam pessoas aí que defendam que existe uma contraposição à gestão do PT, de fato não foi bem assim. Houve o impeachment da presidente Dilma, ou presidenta, depende aí de cada um, Dilma, e através desse impeachment o que houve foi o vice-presidente, no caso Temer, chegou à presidência e continuou o mandato. Embora não podemos dizer que houve uma continuidade das políticas da gestão da Dilma, mas bem houve uma renovação da agenda, no caso do governo Temer. Então nós não podemos falar aí numa continuidade, mas bem numa ruptura em relação à agenda do governo proposta pela Dilma e o plano de governo proposto pela Dilma, e depois a ação de Michel Temer durante sua presidência. Então também seria aí difícil você fazer comparações em relação aos primeiros anos, ou o primeiro ano do mandato do Lula, do presidente Lula, e com o atual presidente Jair Bolsonaro. Nós também, o que nós vamos fazer ao longo desse tema, é analisar um pouco da situação do Brasil, da conjuntura brasileira durante a gestão era Lula, vamos deixar a uma parte a gestão Dilma, e depois ver como isso pode se projetar em relação à gestão Bolsonaro, como ela vem se desenhando, principalmente, reiteramos, em face às relações internacionais. Lógico que nós teremos que estudar uma série de fatores internos, uma série de discussões que temos aí, mas porém, como estamos nesse momento onde o auge das paixões, existem movimentos aí, que eu diria até mesmo fanatismos, tanto de um lado quanto de outro, nós não vamos entrar em questão de fazer comparações em relação de cunho pessoal, em relação à formação, em relação ao estado ou saúde mental de cada um deles, em relação a fake news, etc. Não faremos isso. Lógico que chegará um momento que falaremos até mesmo do uso da tecnologia, de como ela foi utilizada, como foi feita, mas sem entrar ainda em comparações de viés ideológico partidário. Ainda mais porque nós veremos, principalmente no caso do análise da gestão do Lula, de que houve uma série de mudanças ao longo da mesma, e que também existem momentos onde o discurso é uma coisa e a ação é outra. Então eu convido a todos a assistir os próximos vídeos, a olhar o material, é um material bastante interessante, ainda mais para aqueles que são mais jovens e não viveram, ou não se lembram do Brasil antes da gestão do Lula e depois da gestão do Lula, que vão ver que existe uma série de movimentações aí em relação a alinhamentos diplomáticos, em relação a parcerias comerciais,
comerciais, em relação até mesmo à internacionalização ou o começo da internacionalização das empresas brasileiras, que depois a gente vai ver aí que isso levou a uma série de resultados, sejam eles positivos ou negativos, né? Em alguns casos aí bastante complexos, como o próprio uso do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento, como um banco de financiamento regional para a América Latina, né? A decisão do governo até mesmo de financiar obras em outros países. A gente vai estudar isso e analisar como foi essa evolução, como foi a evolução do governo do PT e sua projeção, né, em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Então agradeço a todos, eu peço a paciência de vocês, eu peço a participação e que todos assistam o vídeo. Muito obrigado, até mais.